Não, tá ótimo. Bom, boa noite para vocês, boa noite para todos. Sejam bem-vindos. O meu nome é Márcio Rodrigues. Nós estamos em mais um momento para que possamos trazer aqui nesse espaço uma discussão sobre temas importantes dentro da atividade de planificação. Eu sou consultor e responsável pela metodologia Profam, Márcio Rodrigues e Associados, onde nós trabalhamos e acompanhamos muitas empresas no Brasil. Essa vivência de estar lidando com vários mercados, tanto pequenas padarias, quanto redes de padaria, quanto indústria de panificação congelada, traz uma visão bem ampla, já que a gente atua em 14 estados do Brasil com projetos de consultoria, permite entender que algumas estratégias elas têm trazido ótimos resultados para as empresas. Então, o objetivo desses encontros é colocar alguns temas que nós entendemos que são relevantes e trabalharmos essas informações para que as empresas possam buscar caminhos de ser cada vez mais competitivas. Então, sejam todos bem-vindos nesse espaço, eu agradeço a participação. Vou passar a palavra para Marcelino, que é responsável pela área comercial da Márcio Rodrigues e Associados, para dar uma boa noite para todos vocês. Obrigado, Márcio. Bom, boa noite a todos, né? A gente todo mês realiza esse encontro aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Marcelino Rodrigues, eu também sou Ai, consultor. Diego, viu? Bom, conforme eu estava dizendo, todo mês a gente realiza esse encontro aqui, né, Márcio? A ideia é a gente dar uma contribuição para o setor de panificação, dentro da nossa visão. Lá na consultoria eu cuido dessa parte do comercial. Quem quiser saber um pouco mais sobre o nosso trabalho de consultoria, de mentoria, de projetos de treinamento, estou à disposição. Lembrar aqui também, Márcio, que esse material desse que você vai apresentar, que é um conteúdo sempre atualizado, novo, que a gente constrói para fazer esses encontros, vai estar disponível para quem tiver interesse. É só registrar a presença, que eu vou colocar um link aqui no nosso chat. E aí vocês podem colocar ali seus dados que a gente vai enviar por e-mail para todos que participaram aqui o conteúdo das suas colocações aí na palestra. Então, uma boa noite a todos, que seja uma noite proveitosa e deixar também, né, Márcio, à disposição que quem quiser fazer alguma pergunta pode levantar a mão aí nas reações, mandar alguma mensagem aqui no chat que eu vou lendo. Tá? A intenção é essa troca também de experiência, como o Balbino colocou ali, faz muito crescer a cada um de nós aqui. Então, obrigado e uma boa noite a todos. Ok, Marcelino, obrigado. E a gente vai iniciar a apresentação do conteúdo. Marcelino lembrou bem que vocês, querendo, podem estar fazendo questionamento ou fazer alguma colocação durante a apresentação ou no final, quando a gente abre um espaço também para perguntas, né? Eu vou compartilhar a tela para iniciarmos. Bom, hoje o tema é como corrigir a diferença do custo de mercadoria vendida, que é o CMV, de forma estratégica dentro do setor de panificação. Esse é um indicador importante, ele permite que a gente possa avaliar a eficiência operacional das empresas, ao mesmo tempo a construção de uma margem, de um lucro que permita cobrir todos os custos de operação e traga um resultado satisfatório que remunere o custo ou o investimento que foi feito na empresa para que o negócio de panificação seja um negócio atrativo, competitivo e que, com isso, a gente tenha mais e mais empreendedores, empresários investindo no setor de panificação para sua modernização, evolução e o crescimento. É um setor que ele tem particularidades, né? Mas a gente está sempre buscando formas de tornar as empresas mais competitivas. Nós trabalhamos a metodologia Profam, algumas empresas são parceiras, algumas empresas permitem com que tenhamos também projetos onde buscamos conhecer e desenvolver metodologia, processos, conhecimento, para que o setor se desenvolva. Algumas empresas parceiras
tem se aproximado muito dos projetos que nós desenvolvemos. Uma delas é a Anita Alimentos, que é o Moinho Paulista de São Paulo, a Anita, uma empresa de mais de 50 anos, que produz matérias-primas de alta qualidade e, nesse momento, tem buscado tecnologia, inclusive fora do Brasil, para que a gente possa desenvolver produtos com alta qualidade dentro do setor de panificação. A Prática Equipamentos, Fornos, também é uma empresa inovadora. A Prática hoje exporta para mais de 30 países e está sempre buscando aí alternativas para ser cada vez mais competitivas. Esses são alguns dos exemplos que nós temos trabalhado muito próximo. Quando a gente fala no mercado de panificação, é importante entender que são 84 mil empresas no Brasil. O setor ele tem 1 milhão de empregos diretos, aproximadamente, cerca de 400 mil pessoas na área de produção e cerca de 500 mil pessoas na área de atendimento ao cliente. De forma indireta, cerca de 1,5 milhão de pessoas. Se considerarmos toda a cadeia produtiva da panificação, tem aproximadamente 2,5 milhões de pessoas envolvidas nesse setor, né, dentro desse contexto. Então, quando nós trabalhamos a indústria de panificação, falamos aí de um negócio com perto de 130 bilhões de faturamento, 68% desse faturamento produtos que são transformados, industrializados dentro do setor de panificação. Então, nós estamos falando de um setor que, em 2023, faturou 87 bilhões com produtos de produção, com panificação, em seus vários itens que são trabalhados. E esse ano, a gente, através da consultoria, a consultoria hoje presta serviço para 14 redes de padaria, que juntas elas têm 97 pontos de venda, 30 padarias independentes e 4 redes de supermercado, que juntos têm mais de 200 pontos de venda e 8 indústrias de panificação congelada. Então, atuando em 14 estados do Brasil. As empresas que nós acompanhamos de perto, de janeiro a agosto desse ano, elas cresceram o faturamento em 9,3% em média em relação ao ano passado. Os produtos que são revendidos nos pontos de venda, que representa cerca de 32% do faturamento, cresceram 8%. Se considerarmos que a inflação de alimentos no Brasil está em torno de 4%, o setor está competitivo e está conseguindo alcançar resultados de competitividade como um canal realmente que traz conveniência e comodidade do consumidor e tem uma competição bem interessante quando nós falamos da panificação com venda direta ao consumidor. E os produtos de produção própria, o crescimento até o mês de agosto, em relação ao ano passado, já cresceram 10% em faturamento, né, em volume, cerca de 4, quase 5% em relação a volume, 10% em relação a faturamento, né? Nós estamos com uma inflação média dos insumos dentro do setor de panificação em 4,7% em relação ao ano passado. Nós medimos o custo das matérias-primas mês a mês em relação ao preço que elas custavam no ano anterior e o peso dessas matérias-primas em relação à compra de insumos que o setor faz. Tá? Então, dá uma ideia aí que a gente monitora para direcionar e avaliar e acompanhar com as empresas para que as estratégias sejam cada vez mais assertivas para garantir bons resultados, né, para as empresas. E aí é interessante, quando a gente fala aqui desse desempenho, nós estamos percebendo esse ano uma performance muito positiva das empresas de panificação que, inclusive, foram as que mais sofreram durante a pandemia, com perda de fluxo de pessoas, que são as padarias que oferecem um serviço completo na área de alimentação, com muito serviço, com café da manhã, com alimentação, com toda a parte aí da gastronomia, com foco na área de produção própria. E a gente percebe que o fluxo, inclusive, né, avaliamos em relação a 2019, o crescimento de algumas empresas passou de 70% em relação a 2019, quando a inflação nesse período foi de 33%. Então, crescendo quase o dobro em relação à inflação. E a gente percebe que o aumento do número de visitas dos clientes, que é o número de clientes no ponto de venda, tem crescido, voltando a níveis de antes da pandemia e mostrando que o consumidor, apesar de toda a tecnologia, como nós estamos aqui num processo usando tecnologia que cresceu muito depois da pandemia, o consumidor volta para frequentar muito as lojas físicas e utilizar o serviço. E a panificação tem crescido bem quando oferece toda essa parte de alimentação.
o setor, segundo os estudos que nós realizamos, inclusive de 2022 para 2024, o consumo de trigo no Brasil cresceu 4%, né, de 12 milhões e 400 mil toneladas. A estimativa para esse ano de 2024 é de 12 milhões e 800 mil toneladas. E os produtos panificados, aí, em torno de 6 milhões e 270 mil. Aqui eu não estou falando de matéria-prima de trigo, mas sim de produtos panificados. O pão francês continua sendo um produto extremamente importante para a panificação, chegando perto de 2,49 milhões de toneladas ano, né? Aí tem essa questão. Porém, quando nós falamos de pão francês dentro do setor de panificação, é importante entender que hoje, segundo os estudos que temos realizados em relação ao volume de venda por ponto de venda, considerando o número de supermercados que nós pesquisamos, que são quase 200 pontos de venda em 9 estados do Brasil, e 177 padarias, pontos de venda. Então, nós temos aí uma média de 48% da venda de pão francês nas padarias e 47% das vendas em supermercados. Os supermercados têm 96 mil pontos de venda. Aí está surgindo e crescendo muito no Brasil, nos últimos 5 anos principalmente, é o pão congelado. A indústria de pão congelado, ela já representa 30%, ou cerca de 740 mil toneladas de pão francês produzido ano, né? Então, dos 2,5 milhões de toneladas de pão francês que são vendidos no Brasil, 30% já é produzido em escala industrial e é vendido congelado para os pontos de venda. Porém, 90% praticamente desse pão congelado é vendido através dos supermercados. Todo esse contexto que a gente tem chamado de apagão de mão de obra, por não encontrar profissionais e a dificuldade de reposição, quem está sentindo ainda mais forte essa situação são as grandes empresas de varejo, e aí, com isso, elas têm feito uma opção cada vez mais crescente de terceirizar todo o setor de panificação para a indústria. Algumas empresas tradicionais do setor de panificação estão atuando nesse mercado, ele se diversificou, tem vários modelos, tem congelado cru, congelado assado, tem tem pré-assado, tem congelado pronto, tem produtos de alto valor agregado. Esse mercado ele está crescendo muito e ele está permitindo o surgimento de vários modelos e vários canais de venda de varejo, né? A gente vê o crescimento em São Paulo dessa rede de lojas de conveniência, as grandes redes de supermercado criando conceitos de lojas de proximidade, e quando a gente coloca essas lojas, a área de panificação é estratégica e essas empresas estão sempre buscando fornecedores, e muitas empresas que são tradicionais, que são empresas do setor de panificação, têm criado divisão para a área industrial, para fornecer produtos para essas empresas. Inclusive, esse é um assunto que nós vamos aprofundar muito sobre ele na próxima semana no curso de gestão da produção na panificação, né, com todas essas novas tecnologias e esses mercados. O assunto hoje é custo de mercadoria vendida. O que é o custo de mercadoria vendida, né? O custo de mercadoria vendida, ele é o valor total do custo direto, que são as matérias-primas, mais a embalagem do produto, exclusiva para o uso do produto, e o custo de aquisição, quando são produtos que são revendidos, né? Então, é o valor lá, que a gente chama da ficha técnica, e o custo de aquisição. Então, esse é o nosso custo de mercadoria vendida no produto. Nesse custo não está incluso custo de mão de obra, energia, tributação, imposto, que eu chamo de custo indireto. O custo direto, que é o custo variável, é o custo de mercadoria vendida dentro da operação da planificação. Então, esse indicador, ele é analisado a cada período, né? Normalmente se fecha o CMV junto com o demonstrativo do resultado do exercício, que é o DRE, onde mensalmente avalia o resultado da operação. Faturamento, menos o custo de mercadoria vendida, igual ao lucro bruto, menos os impostos, menos as despesas todas, e aí apura-se o resultado operacional. Mas esse indicador, ele traz informações importantes sobre a eficiência operacional da empresa. Então, quando você analisa a composição do faturamento, o mix de venda, as margens dos produtos, ele reflete ali qual deveria ser o índice de custo de mercadoria vendida, que é quanto é que ele
volume de custo representa em relação ao faturamento total. Quando existe uma divergência, quando existe uma falha na operação, ou então quando a gente precisa melhorar essa margem, e isso acontece em várias situações, nós temos aqui dois pontos importantes. Nós temos a questão estratégica e operacional. Algumas regiões do Brasil têm uma média de preço na área de panificação, principalmente no pão francês, uma margem bem elevada. Então, em algumas regiões do Brasil, o pão francês, ele representa de 25% a 30% da venda da produção da padaria, e o preço é muito bom, a margem chamada margem de contribuição passa de 80%. Já algumas outras regiões do Brasil, o preço do pão francês está muito prostituído. E aí, com essa prostituição que eu chamo nos preços, as margens reduziram muito em cima desse produto. E quando diminui a margem em cima de um produto tão importante como o pão francês, e vem aí o grande desafio de compensar essa perda de margem nos outros produtos. Porque muitas vezes os outros produtos acabam não tendo espaço para trabalhar com o CMV abaixo de 20% do preço de venda do produto. Como é o caso do pão francês e a linha de pães, que acaba entregando mais margem, né? Então, quando a gente vai trabalhar para melhorar e reduzir o que nós chamamos de custo de mercadoria vendida previsto, e reflete o que consta no custo dos produtos vezes o volume vendido, aí nós temos uma questão estratégica, que seria essa área 1 aqui. Nós precisamos analisar e montar toda uma estratégia comercial para que a gente consiga baixar o CMV e, com isso, melhorar a rentabilidade. Quando o CMV previsto já é um índice muito positivo, e mesmo assim, quando se apura o resultado operacional e avalia a variação de estoque, ou seja, os estoques do início do período analisado, as entradas de produto, o estoque no final do período analisado, porque CMV não é compra, é consumo. Quando se analisa esse CMV realizado e ele tem uma diferença muito significativa em relação ao que foi previsto, aí nós temos falhas operacional. Com isso, existe toda uma estratégia para buscar eficiência operacional. Então, dentro desse contexto, vamos falar primeiro da questão estratégica, né? Quando a gente tem um custo de mercadoria vendida, por exemplo, se uma padaria vender 100 mil reais e vender 70 mil reais de produção própria e 30 mil reais de revenda, essa padaria ela vai ter um custo de mercadoria vendida na produção desses 70 mil reais, se tiver tudo bem estruturado, de 21 mil, que é 30% desse valor. E os 30 mil de revenda vai ter um CMV aproximado de 20 mil reais. Então, essa padaria que vende 100 mil, ela tem um CMV previsto de 41 mil. Seria 41%. Se na hora de apurar o fato que é o estoque, a variação de estoque, o consumo, e esse consumo representa um gasto maior do que 41%, nesse exemplo que eu estou trazendo, aí nós temos o que nós vamos ver depois, que é as falhas operacionais. Mas se essa padaria tem um CMV previsto alto, que não cobre toda a sua estrutura operacional e os custos, aí nós precisamos melhorar a margem. E aí, alguns pontos nós temos observados como fundamentais. As padarias, quando elas têm credibilidade junto ao consumidor final, isso conquista através da qualidade dos produtos, é muito importante que alguém dentro da gestão da empresa busque o máximo de informação e conhecimento sobre produto. E produto, você tem formulação, você tem processo, você tem qualidade da matéria-prima, você tem a questão da mão de obra, da qualidade da mão de obra, você tem os processos de fabricação, os equipamentos que estão envolvidos, a tecnologia que está envolvida nesse processo, e a garantia de qualidade final, que é o padrão de qualidade para o cliente. Não adianta o produto sair bom um dia. O objetivo para alcançar credibilidade junto ao consumidor é que o produto tenha bom padrão de qualidade todos os dias e, se possível, o dia todo.
Quando você conquista esse espaço como fornecedor, como marca da padaria, aí se adquire credibilidade para colocar o preço correto no produto e o cliente compra. Eu tenho exemplos nas empresas que eu trabalho, que são redes de padaria. Recentemente, uma rede de 9 lojas, ela teve uma loja fechada para fazer uma grande reforma. Essa loja ficou fechada 30 dias. E o faturamento das 9 lojas com essa loja fechada foi o mesmo. Isso, para nós, significa que essa padaria, os clientes da marca, como a loja estava fechada, eles foram para outra loja da mesma rede comprar, porque o faturamento das 8 lojas foi exatamente o mesmo do faturamento das 9. Isso é credibilidade, como diz o meu pai, Marcelino, nosso irmão lá, na prática, né, Marcelino? Isso é credibilidade. Isso eu percebi também durante a pandemia, que algumas lojas tiveram que fechar no domingo e só abriram no sábado e na sexta, e tradicionalmente elas funcionam no domingo. Quando chegavam na segunda-feira, a venda do final de semana com a loja fechada era a mesma que com a loja aberta. Algumas outras empresas não. Quando fecha o ponto de venda, os clientes vão para o concorrente na hora. Quando o cliente vai para o concorrente, porque ele não é cliente da sua marca, não é cliente dos seus produtos, ele é cliente seu por conveniência, porque você está perto, porque você está no caminho, porque você oferece facilidade. Isso é tradicional em padaria, mas a conquista é quando o cliente vira cliente da marca da padaria. Algumas estratégias, além da questão da qualidade, reforçam muito isso. Uma das questões fundamentais é produtos frescos. Reforçar a ideia de produtos frescos o tempo todo na elaboração e no trabalho em ponto de venda ganha credibilidade, né? É muito importante isso. Se a gente analisar como Minas Gerais, o pão de queijo está entre os 5 produtos mais vendidos das padarias, você tem lá na ilha de congelados, no freezer, pão de queijo congelado, 1/3 do preço, menos da metade do preço dele assado na frente do cliente na loja. E o assado na frente do cliente na loja vende 4 vezes mais em volume do que o congelado lá na ilha de congelados para o cliente, porque você vende conveniência, você vende frescor, você vende ali um produto. Então, hoje, algumas padarias trabalham com vários produtos. O pão francês é um deles, como essa foto aqui traz para a gente. É pizza, na área de serviços, como café da manhã e lanche, o crescimento da venda do chamado cardápio, que é o que é preparado na hora para o cliente, que é o que muitas pessoas chamam de fresco sob demanda, né? O fresco sob demanda tem crescido muito e é um diferencial do ponto de venda das padarias. A área de desenvolvimento de produto, ela é muito importante. Se o meu CMV está alto e eu preciso baixar o CMV, eu preciso muitas vezes trabalhar com a inovação na área de produtos. O que é inovação? A inovação é trazer para o seu consumidor produto que ele não conhece. O caminho mais curto é buscar referências de produtos que são campeões de venda em outros mercados e que não tem na sua região. A gente tem aí no setor de panificação alguns produtos que se vendem no Brasil inteiro. Pão francês tem vários nomes, como Carioquinha lá em Fortaleza, como Cacetinho em Porto Alegre, Filãozinho no interior de São Paulo, Pão de Sal em Belo Horizonte, mas é o mesmo produto, ou Massa Grossa em Teresina. E esse produto, apesar de ter nomes diferentes, tem a mesma característica. O pão de queijo se popularizou muito nos últimos 25 anos e é um produto que se vende no país inteiro. E outros produtos também, mas nós temos alguns produtos que são regionais. Então, dentro desse contexto, se eu quero melhorar a minha margem, baixar o CMV e aumentar a margem, eu trago para o meu ponto de venda produtos que o meu cliente não tem contato e trago como inovação e precifico corretamente esse produto para compensar as margens menores nos outros produtos. Como as pessoas vão, em média, 10 vezes no mesmo mês dentro de uma padaria, a renovação do cardápio, a introdução de novos produtos, ela é fundamental. E hoje nós temos exemplos de padaria que renova 10% do mix a cada 6 meses, entre 4 e 6 meses, fora os produtos sazonais, que têm um pico de venda maior em determinadas épocas do ano. Mas o importante aqui é trazer produtos que eu melhore a minha margem. Introduzir produto no meu mix,
e traga uma rentabilidade mais interessante para compensar alguns produtos que estão com preço e com uma concorrência muito forte e trazendo o preço médio para baixo. Então, isso é um ponto importante. Uma outra questão é trazer um padrão de qualidade no que eu chamo dos produtos clássicos, né? Então, um produto que todo mundo tem, o seu tem que ser o melhor, porque aí você consegue ter um preço diferenciado. Normalmente, o posicionamento de mercado, na área que você atua, os concorrentes, eles avaliam quem é o melhor naquela área de atuação, naquela área de influência, e o posicionamento de preços concorrentes é o do melhor 10% menos. Então, se o seu produto é o melhor, você vai ter a melhor margem. E se você, o produto não é o melhor, você com certeza vai ter que vender mais barato que o melhor. E o problema é o que a gente percebe em algumas áreas. Em Belo Horizonte, na região onde meu pai mora, tem uma padaria excelente. Tem mais de 200 funcionários a padaria. Um dia eu estava lá no sábado, no domingo de manhã, eu contei 40 pessoas dentro da loja, só que o preço dos produtos é muito baixo e a qualidade é muito boa. Aí o que que acontece? Se eles ganham dinheiro com essa estratégia, ótimo, mas o mercado inteiro trava no preço deles. Ninguém consegue vender um preço acima do preço deles. Então, quando no mercado você tem alguém que trabalha muito bem e tem um padrão de qualidade muito elevado e os preços estão muito baixos, ele acaba prejudicando toda a atuação daquele mercado. Se a sua realidade é essa, você, como padaria, vai precisar trazer produtos que não tenha no cardápio dos seus concorrentes, nem no mercado, para que quebre a referência de preço que o consumidor tem naquela região e você, assim, consiga melhorar a sua margem e baixar o CMV. Um outro ponto importante é o que nós chamamos de assinatura por produto. E esses pães de fermentação natural, eles são fantásticos. Os pães de fermentação natural, ele tem toda aí uma questão que é fato, né, de saudabilidade, de sabor, diferencial, de padrão, mas eles são pães também com uma rentabilidade fantástica. Por quê? Porque a grande questão desses produtos é o processo. Então, o custo da matéria-prima é muito baixo, né? Alguns desses pães, a matéria-prima representa menos de 10% do preço final de venda. Então, você ter volume de venda de um produto que a margem sobre o preço de venda passa muitas vezes de 90%, é muito bom. Se você consegue vender, então, algumas padarias que nós trabalhamos com a consultoria têm uma venda aí cerca de 15% do faturamento da produção nesses pães. Quando você consegue passar de 5% do faturamento da produção com esses pães, já baixa o CMV em 2, 3 pontos percentuais de produção própria. Porque a conta é muito simples. Se eu vou introduzir R$ 50.000 de venda de um produto que a matéria-prima muitas vezes custa menos de R$ 5.000, lógico que eu vou melhorar o meu CMV, eu vou baixar o índice de CMV. Então, esses pães trabalhar para que o consumidor desenvolva o hábito de consumir esses pães é uma estratégia muito importante para o setor de panificação. E dentro desse contexto, nós estamos vendo aí nascer redes de boulangerie, de padarias focadas em pães com fermentação natural, enxutas, com uma operação bem estruturada, com venda, mas o CMV é muito baixo nessas padarias, o que faz a rentabilidade melhorar. Então, quando eu coloquei a ideia dos produtos que não tem na região, é o que eu chamo de produtos icônicos, né? Produtos destaque, produtos que chamam a atenção do seu mercado e não tem na sua área de atuação. Uma das questões que nós sugerimos também sempre é você colocar nomes exclusivos nos seus produtos. Então, aí, em vez de você colocar lá bolo de milho, cria um contexto, o nome de uma cidade, o sobrenome de uma pessoa, o nome de uma... Por exemplo, na minha padaria tem um bolo que vende muito, o bolo chama bolo araponga, que é em homenagem a um pássaro. Mas ele poderia ser bolo de milho cremoso, ele poderia ser bolo de fubá, mas ele não é bolo de fubá, ele tem uma marca, ele tem um nome, e aí o consumidor começa a procurar por aquele nome. E aí, quando ele não encontra em outros lugares, você traz aí um destaque para o seu ponto de venda e uma referência onde o cliente não vai encontrar nos produtos nos lugares concorrentes. Então, isso traz. Então, a combinação de qualidade, inovação,
trabalhar o mix, trabalhar a questão de produtos que não tem na sua região, tudo isso faz o quê? Melhorar o mix de venda. E o mix de venda, quando você trabalha com foco em rentabilidade, introduzir produtos que o CMV é abaixo de 20% do preço de venda, faz o seu custo de mercadoria vendida da produção reduzir, e assim você consegue melhorar a rentabilidade da empresa como um todo. Sendo produtos exclusivos, gera uma fidelização maior do cliente, e o cliente não encontrando em outros pontos de venda, vira cliente da marca da padaria. E isso é, na minha opinião, o ponto onde a gente quer chegar, porque aí deixa você numa situação diferenciada no mercado. Então, quando a gente fala de CMV previsto, reflete composição de faturamento. O que é composição? Quanto eu vendo de pão francês, quanto eu vendo de pão em suplementação natural, de folhados, de bolo, no meu total do meu faturamento de produção. Quanto que eu vendo dos produtos que são revendidos quando a gente fala do varejo? Então, você tem um mix. Isso temos trabalhado também na planificação industrial. Quando a gente analisa um cliente de grande volume numa indústria, analisamos qual a mais contribuição que aquele cliente deixa. Então, tem produtos no mix que nós vendemos para aquele cliente, às vezes a rentabilidade é baixa. E nós trabalhamos para inserir itens que são melhor em termos de rentabilidade. Então, essa estratégia, ela garante uma redução ou um foco na redução do CMV. Eu sei que às vezes é um pouco polêmico, mas eu tenho exemplo de padaria que vende o pão francês a R$ 27,00 e o CMV é mais alto do que uma padaria que vende o pão francês a R$ 12,50. Por quê? Porque a de R$ 12,50, o pão francês é 40% da venda da produção, mas os 60% que ele vende dos outros produtos compensa a margem menor do pão francês. A outra padaria, que é 27, os outros produtos, a precificação é inadequada, os produtos não entregam a margem, o pão francês não consegue sozinho subsidiar ou financiar todo aquele mix de produto e entregar a rentabilidade que precisa. E isso é muito mais estratégia do que eficiência operacional. Quando o custo de mercadoria vendida previsto, depois de um planejamento do mix, uma estratégia comercial, de todo esse contexto, entrega o resultado esperado, aí o passo seguinte é garantir que esse índice aconteça de fato. Aí é eficiência operacional. Aí os processos precisam funcionar. A gestão da movimentação de produtos, da fabricação, os índices precisam funcionar. Então, dentro desse contexto, a gente precisa analisar as margens. E aí, antes de avançar em relação a esse processo, existe sempre aí a questão conceitual que muitas pessoas confundem entre margem, markup e markdown. Margem então, quando a gente vai definir esses índices, existe uma diferença, né? A definição correta de margem, de markup e de markdown sempre gera dúvida e as pessoas, às vezes, se confundem um pouco nessa operação. Quando eu falo de margem, eu estou falando do índice sobre o preço de venda. Se eu vendo um produto por 10 e ele me custa 7, a margem é 3 sobre 10, e é 30%. Margem é percentual sobre o valor final, né? Quando eu falo de markup, não. Markup é percentual sobre o custo do produto. Então, se o produto custa 7 e eu vendo ele por 10, ele tem um markup de 42,8%, ou seja, o percentual sobre 7 que vai somado, o percentual sobre 7 que somado ao 7 vai dar 10. Isso é markup. Markup é percentual sobre o custo. Margem é percentual sobre o valor de venda. O markdown. Markdown é muito parecido com margem. E é qual o índice você reduziu no preço do produto. Então, se eu vendo normalmente esse produto por 10 e eu reduzi o preço para 8, o markdown que eu apliquei foi 20%, ou seja, eu reduzi 20% sobre o preço de venda desse produto. Então, margem é percentual de lucro sobre o valor de venda, markup é o percentual sobre o valor de custo e markdown é o percentual de desconto que você aplica no produto sobre o preço que você está vendendo. Alinhada essa questão, a gente vai trabalhar ali a gestão do índice de custo de mercadoria vendida quando a gente compara entre realizado e previsto, né? E
O previsto, eu disse, é a composição do faturamento e as margens ou markup, né, médios aplicados nos produtos. O realizado, ele precisa ser avaliado levando em consideração a variação de estoque. Quanto você começou de estoque, quanto que você recebeu de produto, quanto você terminou de estoque, qual foi o consumo. Esse é o CMV realizado. Quando eu confronto o CMV realizado com o previsto, eu tenho aí uma diferença que é o meu índice de falhas na operação. E podem ser muitas coisas, né? Então, quando a gente está analisando o CMV previsto, a composição do faturamento, o volume, o CMV médio de cada grupo de produto, o markup aplicado em cada uma, a gente está vendo nesse slide aqui, nessa tabela, que o pão francês, na média, 566% de markup. Já alguns bolos, na média, 233. Então, nós temos lá produtos com 500, 400, 200, com 180. Aí vai dar a média, né? Então, essa média, eu tenho que somar o índice de sobra. O varejo não trabalha com venda sobre encomenda, você trabalha com uma estimativa de demanda. Não existe um contrato, no caso do varejo, da panificação que tem venda direta ao consumidor, com os consumidores de que o que eu estou produzindo, eles vão lá comprar. Então, a minha produção prevista para um determinado dia da semana, ela é baseada no histórico de venda e na perspectiva de venda. Então, existe uma possibilidade de não vender. Só que esse índice ele precisa estar sendo bem gerenciado. Então, as boas operações trabalham com índice de sobra de até 10%, algumas trabalham com 3, 4, 5, e nós consideramos que até 10% é perfeitamente possível de ser absorvido. Existem os chamados erros na operação, como produto queimado no forno, erro na manipulação do produto, falhas, que aí vai depender da chamada curva de aprendizado. Quando o seu time de produção é muito novo e inexperiente, erra-se muito. Quando ele é mais experiente, mais estável, erra-se menos. E aí tem essas falhas operacionais. E no caso da panificação, nós temos a degustação, que é uma estratégia muito importante para alavancar venda, e aí ela tem que estar prevista. Então, nesse exemplo desse slide, essa composição de faturamento, com esses markups médios, com essa meta de sobra, de erros de degustação, entrega um custo de mercadoria vendida de 29,3% para essa operação de venda direta ao consumidor. Para que isso seja possível, é importante ter a ficha técnica dos produtos, o custo dos produtos. Primeiro, eu preciso ter o custo de todos os produtos. A operação de almoço, que cresceu muito em muitas padarias, existem padarias que o almoço chega a representar 20% do faturamento da padaria. O buffet é um grande desafio em termos de controle de CMV. Em média, 50% do gasto de matéria-prima para produzir o almoço são as proteínas. Então, essa parte da alimentação, os estudos mostraram que eu preciso ter um cardápio, que nada mais é do que o custo da formulação ali, o custo daqueles ingredientes para produzir aqueles produtos que estão no buffet. Eles precisam representar até 25% do preço de venda, e o volume que é vendido em relação ao volume que é produzido na cozinha, a venda precisa ser superior a 70% para que a meta de CMV de 35% do almoço seja alcançada. Então, aqui precisa de gestão, precisa ter o custo do cardápio, precisa controlar o que está produzindo na cozinha e precisa medir o que está sendo vendido no caixa. E isso é gestão, né? Aí nós temos a média das empresas, né? O CMV médio das padarias com venda direta ao consumidor, em torno de 28% na produção, o ideal é que seja no máximo 30%. As padarias, o produto de revenda em torno de 65%, e as padarias que têm venda no atacado em torno de 45%. E hoje a indústria ela está trabalhando nessa média, entre 40% e 42% de CMV. Lógico que isso depende da tecnologia que está embarcada ali naquele processo produtivo. Se você tem um processo mecanizado, o volume produzido versus o número de pessoas envolvidas é muito menor do que um processo totalmente artesanal, que tem limitações de volume. E isso, ou seja, quanto maior o custo de produção por quilo produzido, menor vai ter que ser o CMV, menos competitivo é o preço final de venda do produto no atacado. Aí vai depender de uma série de estratégias comerciais para que isso seja viável e que essa operação funcione. A panificação industrial,
ela tem se dividido entre os produtos de grande volume, que são os produtos que são congelados cru, o preço é muito competitivo, e por isso as grandes têm um investimento pesado em automação, e nós temos os produtos que são produtos de alto valor agregado, e aí tem um preço diferenciado pelas características do produto, e já permite uma atuação, mesmo em escala industrial, de processos que não são tão automatizados, que nem sejam nem tão mecanizados. Quando existe uma diferença de custo de mercadoria vendida, e ela foi detectada, é preciso trabalhar esses pontos, separar por setor, por grupo, avaliar o índice de quebra, avaliar os processos, né? São pontos importantes. E aí, muitas vezes, tem precificação inadequada, tem, muitas vezes, muitas falhas no processo de produção, um índice de sobra muito elevado do produto. E nós consideramos sobra quando você não vende o produto também no preço que foi planejado. Então, muitas vezes eu tenho um produto que a minha meta é vender ele na loja por R$ 30 o quilo, o que não vendeu, eu coloco ele no que muitas pessoas chamam de pacote econômico no outro dia com 50% de desconto. Ou seja, esse produto com 50% de desconto aumenta o meu CMV. Se eu tenho um planejamento de que eu tenho 10% de sobra e acho que, como não está tendo desperdício, porque eu estou vendendo num preço mais baixo, eu posso trabalhar com uma sobra de 30%, 40%, 50%, eu vou subir o CMV do mesmo jeito. Eu vou vender parte da minha produção significativa num preço muito abaixo do que foi planejado. Para isso, precisa de gestão, né? Análise constante do custo de mercadoria vendida, composição do faturamento, markup médio, o compra e venda é muito importante. Quanto que eu comprei de matéria-prima para a cozinha? O que que a cozinha vendeu ou produziu? Quanto que eu comprei para o setor de padaria? O que que o setor de padaria vendeu? O que que eu comprei de insumos para a operação da área de confeitaria? E a compra vai para o estoque libera para os setores e a gente confronta com a venda. Então, o compra e venda de produção é fundamental, de revenda mais ainda. Muitas padarias têm volumes grandes de revenda. Eu atendo algumas padarias que quase 50% do faturamento são produtos revendidos, e com isso precisa ter também uma gestão eficiente. Então, o chamado compra e venda, exemplo que tem nessa tabela aqui, ou seja, o que eu vendi, menos as margens, é o que eu deveria estar fazendo de reposição. Se eu comprei a mais, tem que ter aumentado o estoque. Se eu comprei a menos, provavelmente eu usei o estoque que eu tinha. Se meses seguidos eu compro a mais do que eu estou consumindo, com certeza tem falhas naquela operação. Aí precisa ser corrigido, né? Precisa ser alinhado se os preços estão corretos, né? Se a margem está conforme foi planejado com a meta do CMV previsto, avaliar se você tem espaço para trabalhar com preços adequados, se a sua concorrência não prostituiu aquele preço, aí você vai precisar vir com a inovação, repensar o seu mix. Não é sair dos produtos de grande volume. A panificação ela tem perdido muito espaço nos produtos de grande volume. E muitos desses produtos de grande volume, eles têm margem. Exemplo é o pão de forma, né? Pão de forma hoje é presente em 94% dos lares brasileiros, mais do que o pão francês. E o pão de forma, ele tem um custo de matéria-prima em relação ao preço final de venda que a padaria consegue tranquilamente ser competitiva, desde que ela tenha um produto de qualidade, com um shelf life adequado para esse produto. Aí hoje existe tecnologia de enzimas, de ingredientes, de processos, para que a padaria tenha o mesmo nível de competitividade das indústrias. E 2,5%, né? Se a gente falar na panificação industrial, no pão de forma, que está com quase 700 mil toneladas ano de venda no Brasil, a padaria ela não participa, eu gosto de dizer o seguinte, ela não participa dessa brincadeira, porque ela não vende quase nada dessa linha de produto. Muitas vezes ela quer vender um pão de hambúrguer, um pão de hot dog, por 10 vezes o valor da matéria-prima, e aí a indústria chega e vende por 40% menos, e aí evoluiu muito a qualidade, a padaria não vende esse produto. Mas os exemplos que nós temos convivido, que uma linha chamada do dia a dia, com esses produtos de grande volume, que muitas vezes estão sempre ali com as indústrias, a padaria tem condição de buscar diferencial de qualidade, ter um preço competitivo e o CMV, ele é bom, a margem é boa.
né? Eu tenho exemplos de padaria vendendo pão de forma a 7, 6,50 a unidade, R$ 6, com CMV de 25%. Então, hoje você consegue boas formulações e processos. Diferente dos produtos de alto valor agregado. A questão é, eu tenho produtos que a frequência de compra do cliente é menor e tem produtos que a frequência de compra é muito maior. A soma dos dois vai me dar produtividade, receita suficiente, mas eu preciso de margem. Então, dentro desse contexto, a gestão do estoque, muitas vezes a padaria ela tem muitos canais de venda, né? Você produz um produto, aí você vende no buffet de café da manhã, vende no almoço, vende no kit festa, vende no... Então, você tem vários coisas. E aí, dentro desse contexto, a gestão da movimentação de produto, que são as chamadas transferências internas, elas são fundamentais de acompanhar, tá? Acompanhar as vendas, a equipe, medir as quebras são importantes. Aí nós temos essa manutenção, essa verificação em relação ao CMV, que é um índice que mede claramente a eficiência operacional, né? Claramente. Eu estava analisando uma padaria de grande porte ontem, uma venda de mais de R$ 1 milhão por mês, e a diferença de CMV tira praticamente toda a rentabilidade. Então, a eficiência operacional, muitas vezes, é o seu lucro, né? Às vezes não tem espaço para baixar os custos para trazer a rentabilidade, só com a eficiência mesmo. Hoje existe tecnologia, software, né, que você consegue gerenciar melhor. Aí tem alguns processos, né? Quando você tem a ficha técnica num sistema, lança seu volume produzido, gera o consumo previsto de matéria-prima, confronta. Então, a gente precisa melhorar os métodos. Eu gosto de dizer o seguinte: se você tem conseguido bons resultados no custo de mercadoria vendida, mas não sabe como você chega nesse resultado, você não consegue escalar, não consegue explicar. Então, você não consegue multiplicar, porque você não sabe o que você fez. Aí é sorte, né? Agora, se você sabe quais são os processos e gerencia os indicadores-chave de performance, você consegue multiplicar. Se abrir uma filial, se entrar em processo, você consegue manter o padrão de resultado. Alguns indicadores-chave são fundamentais. O índice de sobra é importante, o índice de ruptura, que todas as vezes que eu vi controlar bem a sobra, aumenta a falta. E aí é interessante. Se sobra R$ 100 de produto e o CMV é 30, vai para o lixo R$ 30 de matéria-prima. Você deixa de vender R$ 100, você deixa de ganhar 70. Então, não é controlar a sobra para zerar. A experiência nos mostra que todo produto que tem sobra zero tem ruptura. Então, o equilíbrio faz com que você venda toda a demanda que você pode ter no seu ponto de venda, mas com rentabilidade. E isso é papel da gestão da produção, que inclusive é o tema do curso que nós vamos fazer semana que vem, ou seja, gerenciar o processo. Muitas pessoas que atuam no setor de planificação acham que a gestão da produção é só abrir a quadra de produção e gritar com os profissionais e dizer: está faltando, está com qualidade, aumenta. Mas não tem gestão nenhuma. E é uma indústria complexa, né? Você produzir muitos produtos numa escala menor, em processo artesanal, e trabalha com uma demanda de perspectiva, exige uma gestão mais eficiente. Não que não se consiga através de alguns profissionais na produção, alguns líderes, mas é importante o envolvimento da inteligência da empresa nesse processo. É ali que está o lucro. 85% do lucro da padaria vem da produção. Então, muitas vezes a padaria quer vender o leite longa-vida pelo dobro do preço, e se ela vendesse ele no preço de custo, não atrapalhava nada no resultado. Agora, quando você deixa de ganhar dinheiro com o seu setor de produção, aí sim você compromete a sua rentabilidade, né? Então, daí a importância. Algumas ferramentas muito utilizadas são fundamentais. A gestão do almoxarifado, o processo de pré-pesagem com ficha técnica, vai garantir padrão de qualidade. E aí vai trabalhar essa gestão e a evolução constante. E hoje existem várias ferramentas, né? O PDCA é um deles, planejar, analisar a curva ABC de venda, trabalhar uma capacitação contínua da equipe em relação a isso, criar grupos de trabalho. Eu escuto de muitos gerentes, né? Estava conversando com um gerente de uma padaria essa semana, a padaria tem mais de 70 funcionários e ele falando que não tem ninguém para ajudar ele. Eu falei: cara, você tem 70 pessoas para te ajudar.
Então, é importante envolver mais pessoas na gestão da empresa. É importante no setor trabalhar com pessoas mais polivalentes. E isso nós, muitas vezes, subestimamos a capacidade que nossa equipe tem de contribuir para a construção do resultado. Mas eles não contribuem porque não foram convidados. E muitas pessoas acabam estimulando a equipe a não participar e aí depois reclama que eles não participam, né? Então, treina as pessoas a não assumir responsabilidade, nem participar, e depois quer que eles tenham iniciativa. O que eu entendo é, de 10 a 20% da equipe são as pessoas que fazem a empresa acontecer. Esse time precisa estar alinhado com quais são os resultados que garantem a sobrevivência e a continuidade da empresa. É importante informar um time, né, que dentro do conceito da administração é a inteligência competitiva, quando você tem equipe multidisciplinares. Me lembro quando eu gerenciava uma padaria da minha família com 13 funcionários, a gente não tinha gerente da manhã nem gerente da tarde, né? A gente tinha um time onde da pessoa da limpeza ao padeiro, a menina do caixa, a reposição, todo mundo participava da operação, inclusive medindo perda, quebra, indicadores, todo mundo participava. Lógico, aquilo que estava diretamente ligado à atividade dele e mais perto dele. Não adianta você discutir com pessoas que ou trabalhar informações ou questões que não têm nada a ver com a atividade que ele faz. Mas aquilo que ele está vivenciando ali no dia a dia, ele aprende fácil. O adulto é muito seletivo, ele aprende o que é importante para ele, ou que faz sentido. E aí, essa é a gestão do custo de mercadoria vendida, né? Que tem a questão estratégica, que é mix, posicionamento de preço, inovação, e tem a questão de eficiência operacional, que é controle, que é processo. E para me saber se está bom, eu tenho que medir. Com isso, tem os indicadores-chave de performance. Agora, um número, se eu não sei o que significa, é um número. Se eu sei o que significa, é uma informação. Se eu uso essa informação e aplico no meu dia a dia e melhoro a minha performance, é conhecimento. E isso é o que faz a gestão de resultado ser mais eficiente. Essa era a mensagem que eu tinha para dividir com vocês hoje sobre a gestão do CMV. Concluo a minha apresentação e me coloco à disposição se alguém deseja fazer algum questionamento ou colocar alguma informação ou trazer aqui alguma posição em relação à sua visão, para que possamos estar conversando um pouco mais sobre esse tema. Márcio, deixa eu aproveitar a sua deixa aqui, enquanto o pessoal... Fiquem à vontade, viu, gente? Quem quiser pontuar alguma coisa, fazer alguma pergunta, fiquem à vontade aí, seu Lázaro, o Balbino, tá? Quem quiser pontuar, o Leonardo. Márcio, eu queria lembrar que nós vamos disponibilizar esse material aqui. Eu coloquei no nosso chat um link para vocês colocarem seus dados ali, registrar a presença, e aí ali vai ter seu e-mail, espaço para você colocar, e a gente manda esse material que você usou aí para fazer a palestra. Também, Márcio, na segunda-feira agora nós vamos começar o curso que vai ser a 12ª turma e a 48ª turma dos nossos cursos que a gente vem fazendo da pandemia para cá, com aulas ao vivo de capacitação e treinamento. Vai ser o curso de gerenciamento de produção. Tem muito a ver com tudo isso que você pontuou aí. E eu coloquei o link desse curso aqui no nosso chat e também coloquei um cupom ali, caso você queira aproveitar para os participantes aqui. Quem quiser aproveitar o cupom, são 10 cupons só, e a pessoa pode fazer a inscrição com 20% de desconto. Então, tem um código ali, você vai digitar ele lá nesse link, e aí você tem 20% de desconto. Nós temos aqui a participação de uma pessoa, não colocou o nome, está escrito só setor comercial, e ele está dizendo o seguinte: Márcio, para uma padaria que compra e vende produtos congelados, pães e bolos, qual deve ser o CMV e o markup ideal? Pães e salgados, perdão, ele disse. Uhum. Bom, essa operação, quando a gente passa a terceirizar esses produtos, o markup médio, ele gira em torno de 110, 100%, 120% markup. É importante lembrar que esse markup é aplicado após descontar a quebra de forno. Tem produto que você compra por 7 o quilo, e depois de assado, ele passa para 8,50, que ele tem uma quebra ali de forno. Então, eu vou colocar o markup depois de descontar a quebra de forno. É importante lembrar que, dentro da estrutura de custo, você continua tendo, muitas vezes, a finalização do produto, que é o cozimento, e o custo de energia continua pesando, e o custo de operação comercial, de atendimento,
Então, as padarias que terceirizam boa parte da produção, o CMV sobe e é importante que tenha uma redução nos custos operacionais para isso valer a pena. Então, no modelo padaria, serviço, café, quando eu terceirizo a produção, eu preciso continuar trabalhando com o CMV total em torno de 50%, porque senão eu não aguento provavelmente os custos de operação. É lógico que eu tenho padarias que eu presto serviço que se ele fosse produzir tudo que ele vende naquela loja, muitas vezes ele iria precisar na produção de mais de 20 pessoas, e às vezes ele tem 3 ou 4. Mas a margem fica menor, mas com a redução dos custos fica viável, principalmente se a precificação estiver correta. O que acontece é que alguns indicadores chaves, por exemplo, a sobra, quando você tem um CMV de 20%, 25%, uma sobra é uma coisa. Quando você tem um CMV de 50%, a sobra pesa muito mais. Então, você precisa ser muito mais eficiente em relação à estimativa de demanda, a reposição de produto e o gerenciamento. Não dá para funcionar como algumas empresas fazem, onde a quebra é muito alta, e aí, sem ter margem com a quebra alta, não dá. Então, é viável. Existem algumas empresas que eu presto serviço que não têm produção, tanto nas redes de padaria que compram da sua central de produção, quanto algumas lojas independentes que terceirizou boa parte. Mas hoje nós aprendemos que ter prestação de serviço, que ter produtos que são preparados no ponto de venda, a área de café, a área de lanche, a área de serviço, ela baixa o CMV porque você agrega valor no produto. Então, é importante planejar o mix para poder tornar a operação viável, tá? Não é simplesmente. Se você produz e quer começar a terceirizar, o que é bem-vindo, comece com produtos que você tenha uma venda diária inferior a 2 quilos. Todo produto que você vende menos de 50 quilos por mês, talvez seja melhor você terceirizar ele mesmo e concentrar sua produção em produtos que você tenha volume que justifique. Você vai ter mix, vai ter variedade e não vai precisar ter uma estrutura enorme e nem uma grande equipe na produção para ser competitivo no ponto de venda. São algumas das alternativas que a gente tem aprendido e que faz com que algumas dessas empresas continuem sendo rentáveis, mesmo tendo terceirizado boa parte da produção. Ana, Márcio. Mais alguma pergunta, pessoal? A gente está chegando ao fim do encontro. Uhum. Aqui nós temos a continuação aqui, ó. Ele está dizendo o seguinte, que o nosso carro-chefe é a massa fina e a massa grossa. O CMV em torno de 47%. É muito alto? Não. Isso congelado. Não é alto desde que as despesas elas representem, nesse caso, até 39% do faturamento, porque as despesas que são os custos indiretos, aluguel, folha de pagamento, não pode passar de 75% do lucro bruto. 100 menos 47, 53. Se a sua despesa está alta ou a sua venda está baixa e você não tem margem para compensar. Então, tem que achar esse equilíbrio aí em termos de estrutura. Então, o problema aí não é o CMP, é verificar se o custo de operação em relação ao volume de venda está compatível. Tá? O CMV está correto. Bacana, Márcio. Bom, lembrar a todos aqui, né? Quem quiser receber esse material, é só preencher aqui a nossa lista de presença. Quem quiser aproveitar também e quiser se inscrever no próximo curso, também deixei ali no nosso chat um link do curso e um cupom de desconto. Qualquer dúvida, quem quiser conhecer um pouco mais sobre o trabalho da consultoria, trabalho de assessoria, de treinamento, trabalho de mentoria que nós temos, fiquem à vontade, podem me chamar, ou pode colocar até mesmo lá nesse link de onde você vai registrar sua presença, algum interesse, a gente procura depois, né? Se tiver alguém mais... temos aqui, a Juliane estava fazendo uma pergunta, Márcio. Esse curso de gestão da produção ao vivo é gravado e caso eu não consiga participar ao vivo, posso assistir depois? Ele disponibiliza a planilha da ficha técnica dos produtos? Aí deixa que eu responda essa aqui, Márcio. Beleza. Juliana, inclusive o curso, ele tem um propósito de ser um curso ao vivo, né? Por causa de toda a dinâmica, ele é nesse formato aqui no Zoom, tem um network, a gente cria um grupo do WhatsApp para vocês participarem, tem essa troca de experiência com os colegas. Lá dentro desse grupo você vai receber todo o conteúdo de apoio do curso, tem um drive com muito conteúdo, inclusive ficha técnica para você baixar.
Mas não fica só aí, não. Esse curso a gente deixa ele gravar durante uns 15 dias depois do curso. Você pode assistir sim às aulas, mas pode baixar também para você assistir depois, porque a proposta desse curso está sempre atualizado, porque nós temos um outro material, que são os cursos gravados da plataforma de ensino à distância, e quem participar desse curso recebe de bônus o acesso a essa plataforma. Aí você tem um ano para você fazer esse curso ainda de aulas gravadas. Então, você participa de um curso, que é o ao vivo, e ganha de bônus um outro curso de gestão da produção da plataforma de ensino à distância, porque ali é uma plataforma já pensada para o aluno estudar e ir a fundo nos detalhes, coisa que no curso ao vivo não dá tempo de você fazer. Então, você recebe, comprando um curso, 2 cursos, na verdade, e tem tempo aí de um ano para você se aprofundar ainda mais no conteúdo de gestão da produção. Beleza? E o link é esse que está aí para vocês participarem do curso. Beleza? Ô, Marcelino, Diga. você respondeu a minha pergunta também, né? Mas eu quero aqui agradecer, né, você e o Márcio por abordar esse tema tão importante que é o CMV e é falado pouco, né? Acho que a gente tem um direcionamento, um indicador que é o CMV para você dar continuidade do trabalho. Bacana mesmo. E já que respondeu minha pergunta, eu queria fazer uma pergunta para o Márcio aí, mas é só que um pouquinho fora. Márcio, uma padaria que tem um faturamento até 150 mil, compensa ele fazer o pão francês dele ou comprar congelado? Olha, o pão francês, ele tem um peso de margem de contribuição muito importante para a padaria, tá? Se você terceiriza, por exemplo, se você vende 150 mil e vende 40 mil de pão francês, você vai precisar aí de 2 profissionais, em média, e vai precisar aí, vai ter um gasto de matéria-prima, dependendo da sua atuação, desses 40 mil, de 7 mil reais. Se você for comprar ele de terceiro, vai te custar 20 mil esses 40. Então, você vai abrir mão aí de 7, 8 mil reais de mais de contribuição. Tem que avaliar alguns outros fatores, sabe, Balbino? A dificuldade de ter mão de obra, os investimentos em estrutura, a complexidade da operação. Então, se você está com foco muito mais em simplificar a operação e focar no varejo, é interessante. Nós trabalhamos com padaria que terceiriza o pão francês e é muito rentável, sabe? Porque ele é um produto também de volume que ocupa muita mão de obra. Às vezes, você vai pegar esses 2 funcionários, eles vão fazer a variedade, acabamento, finalizar, e não vai ter que produzir tudo. Então, a questão que a gente tem aprendido é que, se você trabalha com CMV acima de 50%, mesmo com a produção terceirizada, teria que virar uma loja de conveniência como a Oxo, que tem 2 funcionários lá na operação. Se você agrega serviço, que é atendimento de mesa, atendimento, lanche, preparação, tem que ter margem. Aí tem que ter o markup e tem que ter a composição do mix que entrega essa margem. A gente tem trabalhado com padarias que a produção é totalmente terceirizada, mas o CMV é 45, 46, mas a despesa tem que ser menor, ou seja, a venda por funcionário não pode ser 10 mil, tem que ser de 15 a 20. Muita dessas Sim. empresas passa de 20, ou seja, a operação é muito mais enxuta, É, mas ela compensa porque a despesa é menor, entendeu? Então, a despesa não pode ser 50%, tem que ser 30, 35, entendeu? Aí, entendi. Tem muitas que avaliar. vezes, muitas vezes não consegue, porque nós estamos falando de varejo, você tem um custo de aluguel, de estrutura, horário de funcionamento, se você vender 150 ou vender 70, ele é o mesmo, entendeu? Então vai depender dessa relação. Tem gente que 150 mil, o aluguel é 2 mil. Agora, se você tem 150 mil de faturamento, o aluguel é 20 mil, peraí, aí vai ter que virar lanchonete de aeroporto, vender pão de queijo a 20 reais, entendeu? Aí vai depender do volume. Então, quando a gente faz a modelagem de um negócio, você tem vários fatores que influenciam a construção de um modelo de negócio. Não tem uma resposta tão simples, muitas vezes, que a gente gostaria, que é dar uma lá da cá. A gente avalia o seguinte: se eu terceirizo a produção, eu tenho que ter ganho de produtividade. Isso é igual está vivendo o varejo, por exemplo. Um supermercado trabalha com 40 mil de venda por funcionário. Se for um atacarejo, tem que ser 80, 70, 80. Por quê? Porque a margem sobre a venda no supermercado é 30%, no atacarejo é 18%.
Então, eu não posso ter um custo de mão de obra de 7, 8% se a minha margem é 18%. Então, eu tenho que ter escala. Na padaria não é diferente. Se eu diminuo a margem, eu tenho que ter escala. Aí eu tenho que equilibrar os custos, entendeu? Agora, pela complexidade que é gerenciar uma indústria, gerenciar o varejo, gerenciar o ponto de venda, quanto menos complexidade, vai ser mais fácil gerenciar esse ponto de venda. Então, você agrega outros itens no cardápio e no mix que compense isso e traga a sua margem, entendeu? Mas é viável, tá? Eu trabalho com muitas padarias boas, rentáveis, que terceiriza boa parte da produção, inclusive o pão francês. É igual você falou, se você tem dois funcionários para fazer pão, se você coloca esses dois aí para fazer as variedades, que é com a margem mais agregada, e compensa. Margem não, mas valor agregado sim, porque margem igual o pão francês não tem não, sabe? Então, é muito mais você ter mix e ter produto fresco e que também isso traz competitividade, porque uma padaria que não tem mix também não vende não. É a mesma coisa mesma coisa de um restaurante que só tem arroz e feijão, aí também não dá, né? Como é que você vai todo dia num lugar que não tem produto, entendeu? Então não adianta, tem que ter mix. Uma boa padaria, ela tem que ter aí em torno de uns 120 produtos, pelo menos, para poder ela ficar mais competitiva. Isso aumenta a frequência do cliente na loja. É como se você fizesse só bolo de aniversário, o cliente vai uma vez por ano. Agora, se ele virar sobremesa, é todo dia, né? Você pega uma loja como a Copenhagen nos aeroportos e nos shoppings, por que que ela tem café? Para vender chocolate, porque o café você vai lá todo dia. Então, você faz um mix para poder ter uma estratégia que fique mais competitiva a sua operação. Muito bom. Obrigado. Beleza. Bom, vamos encerrar por hoje, né, Marcelino? Fica aí o recado. Eu quero agradecer a participação de todos vocês, como sempre, e sempre dizendo que todo mês nós temos um encontro assim, sempre trazendo temas muito atuais. Continuem participando e mantenham o convite para todos estarem aí, ok? Um grande abraço para Falando a todos. linguagem moderninha aí, curte e compartilha, né? É isso aí. Né, Balbino? Tem que ser. Obrigado, gente. E até o Obrigado. nosso próximo encontro aí. Que Deus abençoe a todos. Estamos à disposição aí. Um abraço. Um abraço. Obrigado.